Abra sua Bíblia no Salmo de número 128. O Salmo de número 128 é um salmo que, se nós pudéssemos dar um título para ele, o título seria: Feliz o lar onde Deus é honrado. Feliz o lar aonde Deus é honrado. O Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o homem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. O livro de Salmo foi e continua sendo como guia devocional, livro de orações, inário do povo de Deus. O livro de Salmo é formado por 150 salmos. E o Salmo 128 faz parte de um grupo, ou por que não dizer de um conjunto de salmos, de 15 salmos, conhecido como o Salmo do caminhante, o Salmo da jornada, o Salmo da estrada, o Salmo de romagem. Por quê? Porque era um dos salmos que as famílias israelitas que iam para Jerusalém, em uma das 3 festas mais importantes, elas iam cantando o Salmo de número 120, 121, 122, até o Salmo 134. As famílias iam cantando estes salmos todas as vezes que a família ia para Jerusalém. Esse salmo, a semelhança do salmo de número 127, escrito por Salomão, o salmo 128, não se sabe quem o escreveu. Nós sabemos que é um texto inspirado por Deus, porque está inserido no cânon sagrado. Aquela viagem durava dias, e os judeus iam debaixo daquele sol causticante, e esta mensagem do Salmo servia para motivar, para inspirar, para enchê-los de esperança e de alegria. E este Salmo, a semelhança do 127, fala de família. Agora é interessante que o Salmo 127 usa como figura a guerra. E eis que os filhos serão herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos são os filhos da mocidade. Mas no verso 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está falando está usando a figura de soldados, de sentinelas, de guerreiros. Porém o Salmo 128 usa a figura do campo, do camponês. E o Salmo começa assim, 128, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É um salmo que apresenta para todos nós o ideal de felicidade bíblica, o ideal de felicidade para um judeu lá no Oriente, um ideal de felicidade. E qual seria esse ideal de felicidade? Ter trabalho, ter esposa, ter filhos, ter uma vida longa e ter netos.
Esse era o ideal de felicidade para um judeu naquele tempo. Ter uma lavoura, ter um campo, ter um sítio, ter uma chácara, ter uma fazenda, ter trabalho, ter uma esposa, ter filhos, ter uma vida longa e também poder ver os netos, e verás os filhos dos teus filhos, pais, sobre Israel. Agora preste atenção como começa o Salmo. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz. Mas afinal de contas, qual é o conceito de felicidade? Se eu perguntasse para você hoje, o que é felicidade para você? O que é ser feliz para você? O que é ser feliz para você? Aristóteles disse que a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. A felicidade é o maior desejo dos seres humanos. Aristóteles ainda diz que a felicidade é um estilo de vida. Com frequência eu digo para os casais, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Mas o que é ser feliz? Augusto Cury diz: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Mas eu quero dar uma definição muito prática, bíblica e clara de felicidade. À luz da palavra de Deus, ser feliz é ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Ser feliz é ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Se você tiver isso, você pode estar no deserto, você pode estar no vale, você pode estar vivendo qualquer situação adversa. Se você tiver paz com Deus, se você tiver paz consigo mesmo, se você tiver paz com o próximo, principalmente dentro da sua casa, você é feliz. Porém o salmista diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor. Não é aquele que tem medo do Senhor, mas é aquele que tem um amor que gera respeito pelo Senhor. É aquele que honra a Ele, o reconhecendo como Senhor da sua vida. E porque Ele o reconhece como Senhor da sua vida, o seu prazer é em viver para agradá-lo. Como Ele o reconhece, como Ele reconhece o Senhor como Senhor da sua vida, o seu prazer é viver para agradá-lo. Nesse sentido, ele teme ao Senhor. Agora a Bíblia diz no verso de número 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O Salmo diz que o trabalho também gera felicidade. O trabalho também gera alegria. E ele associa o trabalho, ou por que não dizer, em algumas versões diz, feliz
e próspero serás. Ou seja, ele coloca felicidade e prosperidade logo depois do trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olhem para cá, por favor. Como eu gostaria que todos os rapazes que estão namorando estivessem aqui. Porque esse salmo é dirigido para o homem antes de se casar, mas que será o homem da casa. Está falando primeiro com o homem solteiro, logo em seguida vem o homem casado, logo em seguida vem o homem pai, logo em seguida vem o homem avô. Mas primeiro fala com o homem solteiro, mas que está se preparando para casar, porque em seguida diz: a tua esposa, a tua mulher será. Está falando com o noivo, está falando com aquele que está namorando, está falando com aquele que pensa em constituir uma família com aquela com a qual ele já está noivo. E diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás. Você não vai comer do trabalho das mãos do sogro. Você não vai comer do trabalho das mãos da sogra. Você não vai comer do trabalho das mãos solidárias da comunidade a que você pertence. Não. Diz: do trabalho das tuas mãos comerás. Preste atenção, homens. A Bíblia coloca o homem no mercado de trabalho. Por quê? Porque o homem tem 3 responsabilidades básicas como líder, cabeça de uma família. Primeiro, a responsabilidade de dar proteção. Segundo, a responsabilidade de dar provisão. Terceiro, a responsabilidade de dar direção. Repete comigo: provisão, direção, proteção. Outra vez: provisão, proteção, direção. Isso tem a ver com maturidade. Isso tem a ver com responsabilidade. Isso tem a ver com integridade. À luz desse texto eu compreendo que casamento não é para meninos. Casamento é para homens. Eu vou repetir. Casamento é para homem. Casamento não é para meninos. Porque requer maturidade, responsabilidade e integridade. Trabalho fala de serviço. Serviço tem a ver com servir. Por isso, quem não serve para casar e nem para constituir família. Veja o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 7 e 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Provérbios 14, verso 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Provérbios 12, verso 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como escravos. Presta atenção. As mãos do trabalhador, as mãos dos que vão à luta, as mãos dos que não têm preguiça, as mãos do diligente, preste atenção, governarão.
Olha como está escrito na Bíblia a mensagem: o que é proativo, que tem iniciativa própria, que acorda cedo, que vai atrás, que arregaça as mangas, sobressai e se torna líder. Mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. Interessante. Quem inventou o trabalho não foi o diabo. Quem inventou o trabalho não foi Satanás. Trabalho é iniciativa de Deus. Ele faz Adão, o coloca no jardim e diz: estou te colocando aqui para você cultivar e para você guardar. Êxodo capítulo 20, verso 9 ao 11, aonde Deus dá aos homens, através de Moisés, a lei, o decálogo: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Provérbios 20, verso 13: não ames o sono, para que não empobreças. Diga para o irmão ao lado: quem dorme muito ficará pobre. Morrerá pobre. Então eu sei que muitos solteiros e muitas solteiras estão me ouvindo, e a primeira parte do Salmo está falando com um homem que ainda não casou-se, mas que está indo para o casamento. Preste atenção aqui. Quantas não se casaram ainda? Levante a mão. Meninas que não se casaram, levante a mão assim, bem alto, por favor. Ok, que bom que vocês vieram. Comecem bem. Comecem com um rapaz que gosta de trabalhar, porque quem nada faz, nada vale. Quem nada faz, nada vale. Para com essa história, menina. Mamãe, estou namorando e ele é um gato. Pastor, agora vai, pastor. Ele é um gato, pastor. Até hoje eu estou procurando saber para que serve o gato. Você conhece algum gato guia? Você já viu algum policial no aeroporto com um gato cheirando as malas? Você já viu algum boiadeiro usando um gato para ajudar ele a tocar os bois? Você já viu algum caçador com um gato caçando? Só se for rato. Você já viu algum gato guardando a casa? Já viu? Eu nunca vi um bicho mais preguiçoso do que o gato, gente. Você olha para a cara do gato, você fica com preguiça. Gato não toma banho. Gato é folgado, gente. Eu vou dar um conselho para as meninas: escapa-te por tua vida dos rapazes que têm espírito de gato. Agora, não são só os rapazes que precisam acordar para a vida nesse sentido. Cuidado com as meninas gatinhas que dormem até o meio-dia, acordam mal-humoradas. Quando a sua filha pré-adolescente acordar mal-humorada e reclamar de tudo, pergunta para ela: quem paga a conta de luz? É você? Não? E a conta de água? Também não. E a comida? Você paga? Também não. E o aluguel você paga? Também não. E a gasolina do carro que te leva, você paga? Também não. Você paga manicure, pedicure, cabeleireiro? Também não. Você paga academia? Também não. Então quem deveria estar estressado sou eu, pô. Pai que paga tudo isso. Você tinha que levantar dando glória a Deus e deitar dando glória a Deus. Cuidado, rapaz, com as meninas que não servem em casa para nada. Sabe por quê? Um grande marido começa com um bom filho.
4 perguntas os pais deveriam fazer para a moça que chega pedindo para namorar com aquele rapaz. 4 perguntas. Primeira pergunta: filha, você se casaria com o Deus dele? Qual é o Deus dele? Que Deus ele serve? Segundo, filha, você se casaria com os valores dele? Quais são os valores dele? Terceira pergunta: você se casaria com a família dele? Porque casar é como comprar um CD. Você gosta de uma música e leva 15 para casa. E não tem como casar e eliminar, excluir, sepultar a família do outro. Existe ex-mulher, esposa, ex-marido, mas não existe ex-mãe, ex-pai, ex-filho. Você se casaria com a família dele? Você se casaria com a missão de vida dele, se é que ele tem? Mais uma quinta pergunta: ele trabalha? Trabalha? Ele trabalha? Ele ganha o mínimo necessário para sustentar você? Para sustentar uma casa, do trabalho das tuas mãos comerás. Isso aqui está falando de maturidade. Isso aqui está falando de responsabilidade. Isso aqui está falando de integridade. Para ser o homem da casa, precisa ter responsabilidade. Casamento é para homem e não para meninos. Isso aqui está falando de maturidade, responsabilidade. Isso aqui está falando de integridade de caráter. Mas o verso de número 3 agora está falando do homem da casa com a sua esposa. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa. A tua mulher será como videira frutífera no interior da sua casa. 2 plantas eram nacionalmente muito importantes para Israel: a videira, porque produziu vinho, e a oliveira, por causa do azeite. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior. Fala daquela parte na tenda, no interior, espaço da mulher. Por isso, amados, é preciso deixar muito claro: a mulher deve se casar se for vocacionada para a casa. Preste atenção. A mulher, a jovem deve se casar se ela tem vocação para ser do lar, mesmo que ajude o marido trabalhando fora, ela precisa gostar da casa, de casa. Precisa gostar de cozinha, precisa gostar de sala, precisa gostar de quarto, precisa gostar de arrumar a casa, de cozinhar, de lavar, de passar, mesmo que tenha condição financeira para pagar alguém para ajudar, ela precisa gostar de casa. Preste atenção que o texto está dizendo assim: olha, a tua mulher
será como a videira frutífera no shopping center. Não. No teatro, no cinema, não. No templo, não. Batendo perna na rua, não. A tua mulher será como videira frutífera no interior da sua casa. E por que videira frutífera? Porque vai produzir alegria, gerando filhos. Mas não só nesse sentido. Da videira sai o vinho. E no Salmo de número 104, relaciona o vinho com alegria. Retraduzindo esse texto, a tua mulher será uma fonte de alegria no interior da sua casa. A sua mulher será uma fonte de alegria no interior da sua casa. Uma fonte de alegria como esposa. Uma fonte de alegria como mãe. Não verá os filhos como pragas. Ela não verá os filhos como estorvo. Não verá os filhos como problema. Presta atenção. Todo casal judeu, nessa época, queria ter muitos filhos. A família tinha muitos filhos. 8, 10, 12, 13, 14 filhos. Muitos filhos. Por algumas razões. Primeiro, uma mulher que não gerava era tida debaixo de maldição. Cada filho representava uma bênção, 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 presente de Deus. Segundo, porque tinha mais mão de obra. E terceiro, porque todo casal judeu nutria a expectativa de ser mãe do Messias. Dá para você imaginar aquela família enorme sentada ao redor da mesa? E o pai olhando para os filhos e pensando, será que esse não é Messias? Será que aquele não é o Messias? Será que aquele outro não é o Messias? Será que aquele outro não é o Messias? Porque todo casal judeu nutria expectativa. Eis a razão porque Ana sofria com a sua esterilidade, por não poder gerar, porque não havia nela essa expectativa, ela não podia nutrir a expectativa de ser mãe do Messias, porque toda mulher judia nutria a expectativa de ser mãe de Jesus, de ser mãe do Messias. Esta mulher era fonte de alegria como esposa, mãe e avó no interior da sua casa. Qual o perfil desta mulher que é fonte de alegria à luz da Bíblia? Qual o perfil da mulher que é fonte de alegria no interior da casa à luz da Bíblia? Primeiro, Provérbios 14:1. Ela edifica a sua casa. Ela constrói, ela levanta, ela ergue a sua casa, diferente da tola que com as próprias mãos a derruba. Tudo que ela faz é para edificar. Segundo, Provérbios 12:4, ela é a coroa do marido. Repete comigo, a coroa do marido. Mais forte, a coroa do marido. Sabe o que esse texto está dizendo? Ela trata o marido como rei. Que coisa linda. Ela é a coroa do marido. Quantos maridos aqui querem ser tratados pela esposa como rei? Querem que a sua esposa seja a sua coroa? Quantos maridos aqui querem que as esposas tratem vocês como rei? Levante a mão, por favor. Quantos? Bem alto, bem alto. Trate elas como rainha. É
simples assim. Quer ser tratado como rei? Trate a sua mulher como rainha. Agora preste atenção. Essa mulher que é fonte de alegria, ela tem espírito manso e dócil. 1 de Pedro 3 e 4. Manso, calma, serena, tranquila. Ela conta até 10. Se precisar, ela conta até 50. Parece com a sua esposa, né, irmão? 4, Provérbios 31 e 26, diz que ela abre a boca com sabedoria. Uma mulher que abre a boca com sabedoria, ela fala o certo, na hora certa, da forma certa, no lugar certo. Número 5, essa mulher que é fonte de alegria, ela tem autoestima. Cantares capítulo 1, versos 5 e 6, muito interessante esse texto. Ela diz assim, olha: os meus irmãos se revoltaram contra mim e me colocaram para guardar as vinhas deles. E eu fiquei tanto tempo exposta ao sol que a minha pele ficou queimada e escurecida. Porém, olha que coisa linda. Porém, eu continuo bela como as cortinas do templo de Salomão. Você lê o livro de Cantares, você vê algo extraordinário nesta mulher. A sua autoestima, a sua autopercepção. Ela diz assim: eu sou o lírio dos vales e a rosa de Saron. Irmã, a maneira como você se enxerga determina a sua felicidade ou infelicidade. A maneira como você se percebe determina o seu sucesso ou o seu fracasso. A maneira como você se enxerga determina até aonde você irá. Eu vejo mulheres bonitas se achando feias. Essa mulher diz: estou com a minha pele escurecida, porque meus irmãos me fizeram ficar exposta no sol, lá na lavoura, cuidando das vinhas deles. Porém, quando eu me vejo, eu me enxergo tão bela como as cortinas do palácio de Salomão. Como é que você se vê? Eu estava em Londres, ministrando. Depois do culto, fui almoçar com um grupo de esposas de pastores e pastores. E eu e a Rose vimos lá, né, Rose? Uma esposa de pastor que estava batalhando para emagrecer. E ela tinha já perdido alguns quilos, não é? Só que ainda não estava no peso ideal. Mas ela fazia cada brincadeira com ela mesma. E ela falava de um jeito assim, como sendo a dona da cocada preta. Ela brincando com a sua própria, com o seu próprio peso. E ela se achava assim, a mais bonita de todas. Eu achei aquilo maravilhoso. Passe a se enxergar como Deus te vê. Quando Deus olha para você, Ele diz: pérola de raro valor. Quando Deus olha para você, Ele diz: você é a menina dos meus olhos. Quando Deus olha para você, Ele diz: você é templo do meu Espírito Santo. Quando Deus olha para você, Ele diz: você é a catedral móvel que transporta a minha glória. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus em você. Por isso, se enxergue como Deus te enxerga. Se perceba como Deus te percebe. E aí, você diz: mas o meu marido, se o teu marido te ama, ele sempre vai olhar para você com as lentes do amor. E essas lentes fazem milagre, gente.
Às vezes eu vejo assim algumas irmãs dizendo assim, ó, o marido não é aquela coisa toda, não é? O marido não está com essa corda toda. E eu vejo algumas irmãs falando assim, numa roda, é um gato, não é? É lindo, não é? Olha que maravilhoso. Aí você diz assim, o amor faz milagre. A beleza está nos olhos de quem vê. Preste atenção, a beleza está nos olhos de quem vê. Número 6, Provérbios 31, 23, essa mulher que é fonte de alegria, ela é a causa do sucesso do marido. Irmã, olhe para cá. A maneira como o seu marido se veste, revela o tipo de mulher que ele tem. A Bíblia está dizendo que esse homem, ele era respeitado quando se assentava com os anciões na porta, por causa da mulher que ele tinha. Preste atenção, uma mulher sábia se torna a causa do sucesso do marido. Vocês ouviram aqui o Delino dizendo, eu liguei para minha mulher e disse para ela, surgiu uma oportunidade, fico aqui ou não? E a mulher sábia disse, fica. Enviou roupa para ele. Preste atenção, mulher visionária, mulher que enxerga além, mulher que se torna a causa do sucesso do marido, porque é positiva, é otimista. Provérbios 31, 24, ela é proativa, tem iniciativa. Aqui diz que esta mulher, ela faz roupa, ela vende roupa, ela avalia uma propriedade, ela compra, ela negocia, ela é proativa, ela não espera o marido empurrar ou uma situação catastrófica obrigá-la. Ela toma a iniciativa para fazer as coisas acontecer. Ela não fica apenas reclamando em casa, murmurando, não. 8, ela tem visão positiva do futuro. Provérbio 31, 25, diz que ela ri ao olhar para o futuro. Ela não tem medo da velhice, porque ela sabe que a beleza interior não enruga, a beleza interna não envelhece. Por isso ela olha para frente e dá risada do futuro. Ela não tem medo das rugas, porque ela está envelhecendo de forma inteligente. Efésios 5, 24, ela exerce missão de apoio. Agora preste atenção, eu quero concluir lendo o último verso. E verás os filhos de teus filhos e pais sobre Israel. Isso é uma profecia. Você crê? Você crê que há promessas nesse salmo aqui? Faça assim com a sua mão, por favor. Faça assim. O Senhor te abençoará. Eu vou repetir, o Senhor te abençoará. Desde Sião, e tu verás o bem da sua cidade, em todos os dias da tua vida. Você vai ver os filhos dos teus filhos. Você vai ver, sabe o que eu estou dizendo aqui, gente? Você vai viver muito debaixo da bênção de Deus. Sua vida não apenas será longa, mas debaixo da bênção de Deus. E verás os filhos dos teus filhos. Longevidade. Quantos querem viver muito aqui? Levante a mão e diga amém. Gostei desse amém. O céu é uma maravilha, mas ninguém quer ir para lá antes da hora, não é verdade? Diz que a fila
Diz que a morte é uma fila e cada um tem o seu número. E a fila está andando. E a única fila que ninguém se entristece quando o outro passa na frente. Inclusive meu lugar está disponível. Vou perguntar de novo, a propósito. Quantos querem viver muito aqui? Diga amém. Amém. Então o verso primeiro. Tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro conselho, quer viver muito? Tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Segundo conselho, durma bem. Quantas horas você está dormindo por noite? Ah, pastor, eu durmo 3, 4 horas por noite. Muito pouco. Você tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Salmo de número 127 e verso 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele aos seus amados, ele dá ele aos seus amados o sono. Se o sono não fosse importante, Deus não teria se preocupado em deixar registrado na palavra: aos meus amados eu dou sono. Olhe para o irmão ao lado e pergunte: você está dormindo bem? Preste atenção. Tem muita gente que acorda mal-humorado, irritado. Tem muita gente que levanta da cama perturbado. E aí, alguns dizem assim: o diabo está furioso, a minha esposa está furiosa, a minha sogra está furiosa, o meu sogro está furioso, lá no trabalho o diabo está solto. E às vezes não é o diabo. É que, por que você não está dormindo bem? E você dorme às vezes 3, 4 horas e não atinge o sono REM. Na verdade você não dormiu bem. O pouco que você dormiu, aí você acorda com os nervos à flor da pele. Isso altera todo o seu emocional, e você fica perturbadíssimo, e aí você não vai vivendo, você vai morrendo. Terceiro conselho: se alimente de forma inteligente. O que você vem comendo? O que você vem bebendo? Nós somos o resultado também daquilo que nós comemos. Nós somos também o resultado daquilo que nós bebemos. Qual a qualidade da sua alimentação? Já te falaram que quanto mais colorido for o prato, mais saudável ele é? Já te falaram que refrigerante é veneno, faz mal para a saúde, altera o pH do seu sangue? Já te falaram que a gente precisa tomar no mínimo 3 litros de água por dia? Já te falaram que alimentar-se bem é cuidar do templo do Espírito Santo? Quarto conselho: medite na palavra de dia e de noite. A Bíblia diz em Josué capítulo 1 e verso 8, Josué, medita neste livro de dia e de noite, porque fazendo isto, farás prosperar o teu caminho. Quinto e último conselho para viver muito, Efésios 6, verso 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, para ter longa vida e vida longa próspera. Olhe para cá. Um dia eu ouvi um filho dizer para mim: eu não converso com a minha mãe há 3 anos. Preste atenção. Esse filho pode ser enterrado pela mãe. A Bíblia garante vida longa para filhos que honram os pais. A desonra
pode encurtar meu tempo de vida. E não só encurtar meu tempo de vida, mas fazer com que a minha vida seja não próspera, seja uma vida desgraçada, porque é uma vida que não conta com a graça de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Repete comigo pelo menos 3 vezes. Feliz é o lar onde Deus é honrado. Quando eu honro meu pai, estou honrando a Deus. Quando eu honro minha mãe, estou honrando a Deus. Feliz é o lar onde Deus é honrado. Se vocês me entenderam, aplaudam bem forte ao Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé na presença de Deus.